Sem filtros. Fora de jogo. Sem VAR. Segunda-feira, das 22 às 23 horas. Onde a opinião conta. E o jogo é analisado até ao fim. E sejam bem-vindos a mais um Fora de Jogo aqui na Rádio Portimão 106.5 FM, Fora de Jogo sem VAR, claro, um programa de Ângelo Costa e Luís Gonçalves. E hoje temos aqui, vocês ainda não estão a ver todos, a equipa completa, mas eles estão mesmo aqui a chegar. Além de mim, a fazer aqui a moderação, temos o Ricardo Matos, que já estão a ver aqui do Futebol Clube do Porto. Vamos ter também o Nuno Vieira do Porto e o Ricardo Pali do Sporting. Perguntou a vocês porque é que não temos ninguém do Benfica, porque hoje vamos fazer o rescaldo da época do Porto e do Sporting. E para a semana vamos ter então do Benfica, do Portimonense e a antevisão da seleção. E começando então pelo Porto, Ricardo não podia deixar de ser, não é? És o único aqui, neste momento. Espero que ainda não levantei o teu micro. Ora, aí está. Vamos começar então pelo rescaldo da época do Porto, para ver como é que as coisas correram. E obviamente que o Porto foi campeão, e isso não há como esconder, mas achas que aquelas contratações de verão 2025-26 corresponderam às necessidades do plantel? Se foram um bom mercado, umas boas dispensas, umas boas contratações, livraram-se dos pesos gordos e vieram bons reforços? E se houve posições que ficaram mal preenchidas desde o início, e já temos aqui os restantes elementos da comitiva, o Nuno e o Paulo, como tínhamos dito. Ricardo, achas que então que o Porto fez um bom mercado 2025-2026, ou achas que apesar de tudo e da época terem sido campeões, ainda ficaram posições ali por preencher? Ou dentro do que era possível, foi um excelente trabalho? Sim, em primeiro lugar, boa noite a quem nos ouve, boa noite a quem está lá em casa a ouvir. Sim, não, eu acho que o mercado do Porto foi ótimo. Assim, mercados perfeitos é um pouco difícil, há sempre alguma coisa que fica por preencher, até porque não se pode gastar, em cada mercado não se pode gastar 100, 200, 300 milhões numa equipa como o Porto. O mercado do Porto foi ótimo, foi excelente, também não era difícil depois do que tínhamos, não é? Dos jogadores que tínhamos na época anterior. Tínhamos mesmo que ter um upgrade e tivemos um grande upgrade, 2 centrais que, fenomenais, que vieram fazer muita diferença em relação àqueles que tínhamos, o meio campo espetacular, quer dizer, Froholt, Gabri e Veiga são grandes jogadores, contratações muito boas para o meio campo, e na frente, o Borja, isto falando no início da época, depois a meio da época ainda tivemos mais um upgrade. Portanto, acho que sim, o mercado do Porto acertou em cheio. Assim de repente não me consigo lembrar de nenhum jogador que nós fomos buscar e que tenha sido um flop, não estou a lembrar assim nenhum de repente. Acho que o Alberto Costa também, espetacular, um bom jogador. Isso foi um grande negócio com os Ventos também, não foi? É daqueles negócios que ainda está para ser, ainda estamos para todos para perceber. Nada que se compare da venda do Mourinho ao Real Madrid. Isso é um negócio do ano. Já assim, já assim, à bruta. Não, mas é isso. O mercado do Porto foi muito bem feito. E, por exemplo, se calhar ofensivamente o único problema foi a lesão do De Jong, porque até ele se lesionar até estava a ter números minimamente aceitáveis para quem estava a enturmar com a equipa, não é? Sim, do De Jong e do Samu, quer dizer, o Samu lesiona-se e tem 20 golos, né? Lesiona-se, se não estou em erro, em inícios de fevereiro, já leva 20 golos, quer dizer, se não levasse, se não se tem lesionado, quem sabe, né? Se calhar podia fazer a melhor época. Fazia a melhor época, se calhar o Porto não tremia em alguns jogos como tremeu, que claramente teve muitas dificuldades em finalizar. E pronto, e claro, o De Jong também era um grande substituto, um jogador experientíssimo, e também teve azar, pronto. E o Porto teve azar nesse capítulo e não se reforçou tão bem em janeiro para a frente de ataque, mas de resto acho que teve muito bem. E lá está, não há mercados perfeitos, eu acho que continua a faltar um jogador ou outro, um lateral esquerdo, sei lá, quem sabe um trinco ali para fazer um bocado às vezes do Alan Varela, aquele trinco mais para aguentar o meio campo, mas também não há, lá está, não há milagres, principalmente depois da época que tivemos, quer dizer. E os jogadores que mandámos embora também foi negócios espetaculares, o Otávio, jogadores que conseguimos vender que realmente não tinham valor para jogar no Porto, ou pelo menos não estavam a render, e conseguimos encaixá-los, conseguimos vendê-los por somas boas, avultadas, alguns até. Conseguimos colocar jogadores que nem pensava sequer que... Ivan Jaime, o Eustáquio também foi bem vendido, emprestado, uns com cláusula.
Portanto, não, acho que o Porto fez um dos melhores mercados dos últimos anos que eu tenha memória, no geral, no cômputo geral, em qualidade e em quantidade. E pronto, e agora vamos ver. Para já, olha, esta época agora o Sporting está na pole position aí do mercado, o Porto está muito quietinho, vamos ver como é que corre. A equipa canha também não se mexe, não é? Teoricamente. Espero bem que não se mexa. A nível de vendas, espero bem que não se mexa. Não é? E tu, Nuno, qual foi a tua opinião? Achas que o Porto de 25-26 despachou bem aqueles jogadores que não precisava e contratou também muito bem? Ou achas que também houve ali algumas lacunas que faltaram por corrigir? Mas penso que lacuna já sempre, não é? Porque com o avançar da época, lesões e tudo mais, obviamente há sempre algumas posições que se notaram talvez um pouco mais frágeis, mas depois acho que foi tudo muito bem corrigido no mercado de inverno, que como o Ricardo já disse, eu acho que eu ia salientar um bocadinho outro tipo de mercado que foi, acho que foi o que foi construído em termos de equipa técnica e de tudo o que está à volta do grupo. Acho que revelou ali uma enorme competência em como tudo foi pensado e como foi construído. É óbvio que houve uma perda muito grande na estrutura, que foi o Jorge Costa, logo no início da época, mas que acabou por ser que apesar de tudo pode ter sido e foi claramente motivadora para o que se passou no resto da época, mas acho que foi bastante inteligente ter ido buscar ex-jogadores do Porto, como o Luís Gonzalez, o Castro, e reforçar, porque realmente quando se muda tanto uma equipa, com tantos jogadores novos vindos de N sítios diferentes que não conheciam sequer o que era o clube ou a cidade, foi muito importante construir ali a mística, e a mística acho que foi muito bem trabalhado, o conceito da família, que até na altura do Natal, com aquele vídeo da família portista, a partir daí pegou a família e tornou-se realmente uma família. Vê-se que a forma como os jogadores festejavam os golos, a forma como viviam os jogos, via-se que tinham ali um objetivo comum traçado, e isso para mim foi fundamental, porque é óbvio que a qualidade dos jogadores que reforçaram a equipa também foi importante, mas acima de tudo nós sabemos que é mais importante porque se formos medir individualmente os jogadores dos três grandes, se calhar o Porto até se calhar é capaz de ser a terceira equipa mais fraca atualmente. Em termos de valor de mercado, não sei porque eles valorizaram-se muito agora, mas no início da época era claramente. E acho que foi isso que fez a diferença, foi criar um grupo, um verdadeiro grupo, e remaram todos para o mesmo lado, apesar depois daqueles ataques que foram ocorrendo ao longo da época, que é normal, não é? Quem vai à frente tem sempre que ser, é o alvo de todos, claro. Mas conseguiram afastar os fantasmas os fantasmas do Farioli. Olha, e tu achas que o Porto ficou uns anos assim um pouco mais à deriva por causa da perca da mística portista, aquele tal número 2 que era sempre uma referência do Porto, que o Porto foi perdendo assim ao longo do tempo, e que este ano, com essas eu acho que tirando a época passada, acho que o Porto sempre teve a preocupação de ter alguns jogadores que preservassem essa mística, e tínhamos o Pepe a título como capitão de equipa, e só isso diz tudo, não é? E o Sérgio Conceição como treinador, é óbvio que a época podia correr melhor ou pior, mas ali toda a gente lutava e via-se que viviam, e quem saía da linha, o Sérgio Conceição fazia-lhes a folha logo, como é óbvio. Agora, a época passada claramente foi um erro de casting. Houve ali uma aposta. É assim, o Vítor Bruno, acho que foi vítima. O Vítor Bruno até podia ter tido condições de fazer melhor, foi vítima de todo o ambiente e do que se tinha passado. Título, ele começou com o título, e depois havia ali muitos movimentos dentro da massa associativa do Porto, nomeadamente os movimentos mais ligados às claques e tudo mais, que às primeiras derrotas começaram a pressionar muito a equipa, e o Porto chegou a estar com o Vítor Bruno, praticamente se tivessem ganho naquele jogo no Nacional, passavam para o primeiro lugar no campeonato, líderes e isolados, e a partir daí foi o descalabro e foi despedido 2 ou 3 jornadas depois. Sim, ele foi despedido depois de ter sido o treinador do mês para aí 2 meses seguidos. Exato. Assim. Depois o Anselmo, foi um erro de casting, e depois sumou-se um pouco a descrença, e o Sporting estava muito forte também, e foi natural. Agora,
tirando a época passada, para não creio que o Porto tenha perdido a mística, porque realmente era o que se estava a sentir antes do Sérgio Conceição chegar, mas desde que o Sérgio Conceição chegou, o Porto voltou a jogar a Porto. E agora, claramente, o André Vilas Boas foi muito inteligente e certamente junto com o Farioli perceberam que precisavam de ter no balneário pessoas fortes que soubessem o que é era o Porto e como é que é jogar a Porto e como é que é viver o Porto. Tinham, obviamente, o Jorge Costa, que partiu, mas depois com estes reforços que foram chegando e agora... Pronto, vamos ver como é que vai ser, mas acho que há alguma tentativa, pelo menos é isso que se fala, de fazer regressar alguns ex-jogadores do clube. Fala-se então do André Silva, já se tem falado até se dizia que estava prometido o Diogo Jota voltar para a próxima época. Fala-se do Ruben Neves também eventualmente, ou seja, há um esforço para trazer os jogadores que conhecem o clube. Pronto, e eu em primeira mão, que eu sou muito bem informado, posso já aqui adiantar que vai ser anunciado amanhã que o Vitinha vai voltar. Isso é que era, não é? Vai voltar. E o Pepe, se calhar, o Pepe. O jogo da apresentação. Se não fosse para o Marinho, ainda voltava a jogar no Pepe. Ele vai voltar para os estágios da seleção. Mas Pois é isso. olha, mas e já agora, achas que o Farioli claramente conseguiu interpretar mesmo esse portismo muito melhor do que o Anselmo, de certeza? E é que o Farioli foi a todas, não é? Ele lutava com quem tinha que ser e mandava bocas a quem tinha de ser. Sim, mas... Mesmo a nível de arbitragem? Mas de uma forma racional, pronto. Ou seja, é assim, um treinador de um grande clube, e principalmente do Porto, é um treinador que se o jogo não corre bem, acima de tudo, só há uma coisa de árbitro, não pode ficar calado, senão deve cair em cima, né? Pronto, claro. E ter que mostrar que está ali, pronto, e acho que junto com o André Vilas Boas, que este ano, pronto, de certa forma, assim um bocado da casca, comparativamente com o André Vilas Boas do início, que se calhar viu-se forçado também a isso, para tentar marcar mais posição e dar uma imagem mais forte do clube. Acho que montaram ali uma frente de combate bastante acérrima, que defendeu o clube ao longo da época e protegeu os jogadores. Porque é óbvio que quando a época corre bem é mais fácil não haver casos e casinhos, etc. Mas de qualquer forma vimos uma grande proteção da equipa, dos jogadores, mesmo quando as coisas às vezes não corriam tão bem. Quem dava o peito às balas era o presidente e era o treinador. Pronto, e não querendo falar obviamente de quem não está presente, claro, mas sempre acaba por proteger os jogadores. Exatamente, comparativamente, por exemplo, ao presidente do outro clube da segunda circular, que não o do Ricardo Palé, que não fala assim tanto, ou nunca fala. Pronto, nota-se essa falta de proteção de quem está na liderança, e as equipas ressentem-se disso. É preciso entender também, se calhar ele não entende os jornalistas. É uma possibilidade. Ricardo, tu que estás um bocadinho fora, achaste que o Porto também fez um grande mercado e que teve uma equipa inultrapassável, ou seja, o Sporting teve sempre a correr atrás deles. Sentiste em algum momento que este Porto podia vacilar, ou percebeste logo que eles eram assim tão coesos? Boa noite, Luís, boa noite aos meus colegas, boa noite aos ouvintes. A realidade é que todos estavam à espera que o Porto em qualquer altura pudesse fraquejar. E isso nunca aconteceu, e isso também foi fortalecendo o plantel e a estrutura do Porto, porque à medida que iam tendo vitórias atrás de vitórias e os adversários iam se afastando, notava-se que havia ali um acreditar que se calhar no início podia haver muitas dúvidas. Eu acredito mesmo nos adeptos do Porto, não sabia o que é que viria dali, não é? Portanto, correu bem e foi realmente quase um all-in-one, acertaram em quase tudo. O Sporting e o Benfica sempre acreditaram que o Porto pudesse ter uma quebra. Aliás, pelo passado do Farioli havia aquele fantasma e essa esperança, e havia essa esperança sempre. Mas o que é facto é que o Porto fez uma temporada extraordinária, fez um número de pontos quase recorde, não foi recorde, mas foi quase. E, portanto, não há nada a dizer. O Porto foi um justo campeão, apesar das lesões que teve, muito menos do que os seus adversários. Mas é o futebol, calha mais num ano a uns, calha menos num ano a outros. E, portanto, acho que o Porto constitui um bom plantel e prepara-se para o manter no seu essencial, a não ser que o mercado agora não sabe o que é que, especialmente com o Mundial que aí vem e tudo, o que é que isto poderá resultar, mas o Porto tem tudo, ainda por cima fazendo regressar algumas das glórias ou dos jogadores que estiveram e que sentiram mais a camisola. Vai ser um adversário muito difícil. Neste caso vai ser o Sporting este ano, que vai arriscar num plantel novo. Portanto, a situação inverte-se relativamente ao ano passado. O Sporting no passado tinha um plantel estável, jogava bem, foi campeão, e o Porto surgiu do nada com uma equipa nova.
E este ano é o contrário. O Porto está estável e é campeão, e o Sporting vai aparecer com uma equipa nova. Pronto, vamos ver. Pode ser que também corra bem ao Sporting, mas vamos ver. Não há nada. É acreditar. Esperança, não é? É acreditar. Olha, e para vocês portistas, acham que houve alguns jogadores que se destacaram bem e, ao mesmo tempo, algumas desilusões? Alguns jogadores que esperavam que tivesse mais minutos e acabaram por não ter aqui ao longo da época? Houve algumas surpresas boas, se calhar jogadores que vocês pensavam que já não contavam e que voltaram a aparecer agora com o Farioli? Sim, olha, posso começar. Eu tinha algumas esperanças quando vi que o Porto foi buscar o Borja Sainz. Eu já seguia o Borja Sainz no Norwich na época anterior, foi o melhor marcador deles, e eu já segui alguns jogos dele por curiosidade. E quando soube que o Porto foi buscar o Borja Sainz, eu pensei Ficaste mesmo, entusiasmado? pensei mesmo que era um jogador que encaixava aqui bem e que ele ia despontar. Não se pode dizer que fez uma má época, não fiz uma má época, mas eu estava à espera de um bocadinho mais, porque o Championship é muito competitivo e dá para ver como ele é, aquele jogador de garra, mas eu pensei que fosse ter um pouquinho mais impacto. Gabri Veiga. O Gabri Veiga eu não conhecia, sinceramente não conhecia. Sabia que esteve no Celta, do Celta em miúdo foi lá para a Arábia, perdi o rastro, porque os jogadores que vão para a Arábia completamente, não faço ideia. O Alberto já o conhecia, estava à espera daquilo que ele fez, porque é um jogador com aquela pujança física e é um jogador que não engana. Esperavas que fosse tão melhor que o João Mário? Foi João Mário. Esperava, claro que esperava. Os centrais que foram. Sim, exatamente, sem dúvida. Os centrais, como já há bocado já tive a oportunidade de dizer que os centrais foram, a nível de mercado, foi essencial ter centrais. Nós não tínhamos centrais. Para quem tinha a dupla Otávio e Jaló, exatamente. E depois houve uma situação que eu confesso fiquei surpreendido, que em janeiro, quando me aparece o Zaidu do meio do nada, parece-me o Zaidu, que eu já Parecia nem me lembrava desaparecido. Exatamente, não sabia, ele estava lesionado, não sei o quê. E de um momento para o outro o Moura faz uma exibição ou duas menos conseguidas e aparece-me o Zaidu a um nível que não esperavas, não é? Pronto, o Zaidu nunca foi nenhum fenómeno, mas cumpriu. Mas foi útil, cumpriu, não é? Exatamente, não, foi útil, cumpriu, entrou e fez o resto dos meses a partir de janeiro para cá e convenceu-me, pronto, não é nenhum fenómeno, mas foi uma boa surpresa ver que ele ainda está ali, está vivo. Pronto, foi um pouco por aí. E os jogadores que esperavas mais? O Moura, se calhar? Não, o Moura. Ou pensavas logo que não tinha hipótese neste tipo de jogo? Não, pensei que não. Assim que começa a ver os primeiros jogos do Porto, o estilo de jogo do Farioli, muito intenso no 4-3-3, principalmente por causa da tática, o Moura não encaixa muito bem ali. E depois o Moura só encaixa onde? No lugar do Gabri Veiga. Onde é que é? Naquela tática não é mais lado nenhum, digo eu. Não estou a ver o Moura a jogar da esquerda para dentro. Talvez como um Félix, não sei, acho que não é. O Porto joga com aqueles extremos abertos. Os extremos não. Tem que defender muito também. Ele chegou a jogar alguns jogos a extremo para algum período e não é jogador para isso. E os extremos do Porto precisam de defender e o Moura defender na ala não me parece. Portanto, acho que o Moura ali está um bocado queimado. E pronto, isso é azar, e já aconteceu com muitos jogadores que são muito bons, mas depois têm o azar do sistema de jogo não favorecer, e às vezes passam, já aconteceu muitas vezes no Porto até, grandes jogadores que passam ali ao lado, né, na carreira no Porto, porque simplesmente não se adaptam àquela tática, àquele estilo de jogo. E eu tenho muito medo que uma hora lhe aconteça isso. E já teve para sair lá para a Arábia, ainda bem que não saiu. E agora há os rumores do Barcelona, não é? Pois, e agora daqui para a frente? Eu tenho muita pena que uma hora possa sair, mas entendo. Claro, se não tem lugar, não tem lugar é complicado. E Nuno, achaste assim alguma surpresa este ano, alguma desilusão no Porto? Não, acho que globalmente a equipa teve muito bem, pronto, mas destaques, acho que o Diogo Costa provavelmente fez a melhor época dele. O Diogo Costa fez uma época fantástica. Sempre foi preciso, ele teve lá, não é? Ele fez uma época fantástica. Assumiu-se como capitão também, e foi importante mesmo quando naquele período que o Porto tremeu mais e que não marcava golos, chegou-se à frente e mandou umas bocas para fora para o pessoal lá dentro acordar para a vida, né? Pronto, e assumiu-se como capitão e acho que foi giro, não sei se o Diogo Costa continuará, mas acho que foi giro o convite que o
que o André Vilas-Boas lhe fez de ficar com a camisola número 2 no próximo ano, que é uma camisola com muito significado no Futebol Clube do Porto. Mas claramente em destaque. A nível da defesa, acho que o destaque vai todo para alguém que eu nunca esperei. Pronto, o Kivior vinha do Arsenal, não era titular, mas vinha do Arsenal. Agora um central do clube que até desceu de divisão. Mas o Bernard é fantástico. Fez uma é um líder, claramente. E é muito bom jogador, principalmente, obviamente, no jogo aéreo, mas não só, e é um verdadeiro líder dentro do campo. O Frold, pronto, já todos falámos dele, embora no meio campo, se calhar, por exemplo, o Varela teve períodos, o Varela tem ali um potencial, mas custa às vezes a explodir um bocado e claramente não conseguiu aguentar a época toda. E houve a grande revelação depois, foi o Pablo Rosário, que é um jogador em todo o lado e tapa os buracos quando é preciso, e fez também uma excelente época. O Fofana, o homem surpresa, sim, também, exatamente, depois que também veio ali reforçar e dar algum descanso ao Frold. Depois tivemos a tal alternância Gabriel Veiga e Rodrigo Mora. Acho que para o Mora não foi a época que ele certamente esperava, mas ele fala, e é verdade, foi uma época que aprendeu e cresceu, né? Que tem que se adaptar, ou seja, mexer, né? Exatamente, que não é não é a estrela da equipa e tem que se adaptar ao estilo de jogo e tudo mais. Pronto, agora, claramente, este estilo de jogo e esta tática não é feita para ele, pronto, mas vamos ver se ele continuará. Pode ser que se consiga, portanto, adaptar ainda melhor. A nível de jogadores, achas que já não há espaço tanto para as estrelas, que aquilo é uma coisa mais do utilitarismo? Pablo Rosário, Fofana, se calhar jogadores como o Mufi e Frold são mais trabalhadores. Mas o Frold é uma estrela, isso aí não, ou seja, pode não ser virtuoso tecnicamente, mas o trabalho faz super bem, no tipo de jogo que faz. O jogo do Porto é um jogo muito, já o do Sérgio Conceição também é um jogo muito físico, direto, né? Muito físico, muito intenso, de pressão alta, pronto, acaba por ser um espírito que os brinca na areia não se dão assim tão bem, pronto. Um jogador que parecia que ia fazer a época da vida dele e voltar às grandes épocas, ficou depois um bocadinho mais aquém, foi o PP, embora o PP continue a ter um enorme potencial. É um jogador muito útil, porque além de atacar, defende também bem, e é um jogador também que sabe de sacrificar-se pela equipa. Também, como o Ricardo disse, acho que o Borja estava à espera de mais dele, e depois acho que apagou-se com o Pietuzewski, que foi claramente ali a revelação. E depois, em termos de avançados, pronto, é assim, apesar de tudo, o Samu não estava a fazer uma grande época. O Samu tinha 20 gols, marcava os penaltis. Também, o Porto nunca teve um ponto a lançar a sério esta época, comparativamente, por exemplo, enquanto o Samu estava a jogar, o Pavlidis estava em grande e o Soares nem se fala. Nós tínhamos o pior ponto de lança dos três grandes, pronto, porque o Samu melhorou algumas coisas, ou seja, aprendeu a jogar mais com a equipa, e isso claramente conseguiu começar a aprender mais a bola, mas pronto, tem ali algumas dificuldades técnicas que, apesar de ele ser um jogador com uma capacidade física, deve dar cabo de uma defesa, como é óbvio e tudo mais, mas ainda tem ali algumas dificuldades técnicas. Pode ser que evolua e que se consiga afirmar. E pronto, vamos. E o William Gomes, se calhar começou bem também. O William Gomes é um jogador é um bom jogador para ter no banco, por exemplo, mas também é muito jovem ainda, não é? Mas não é um jogador constante, ser titular de jogos atrás de jogo e manter um nível exibicional alto, mas é jogador que esta época que decidiu os jogos e fez grandes jogos, e depois houve outros mais apagados. Mas lá está, é um jogador que precisa de fisicamente estar bem, lá está, e até a tal alternância com o PP e tudo mais permitiu irem descansando. Foi esse equilíbrio praticamente para todas as posições, ter quase dois jogadores que podiam ir alternando, que já sabiam que aos 60 minutos um saía, outro entrava, pronto, claro. E certificará célebre as substituições Gabriel Veiga e Rodrigo Mora, que já sabia que aos 60 minutos saiu, outro entrava. Era aquelas coisas que se passa apostas, era grande. Não tinha hora. Mas desculpa lá, só para terminar, mas é bom nós compararmos e lembrarmos, irmos ver como é que era o Samu com o Vítor Bruno. Não sei se alguém se lembra, o Samu, quando chegou aqui com o Vítor Bruno, era uma máquina, marcava gols em todos os jogos, quer dizer, ele era... Sim. O Vítor Bruno foi-se embora, veio o Anselmi, foi da noite para o dia. Ou seja... Deixou de marcar? Não, deixou de marcar, deixou de jogar, deixou de aparecer, e este ano, como o Ver estava a dizer, quer dizer, tem gols, mas é penaltis, quer dizer, agora...
é interessante ver, um jogador para fazer o que ele fez com o Vítor Bruno, que marcou uma carrada de golos e não eram de penalti, nem eram golos, bons golos. Sim, não pode desaprender. Não pode desaprender, ou seja, há alguma coisa ele tem que ter de valor. Agora, ele vê-se que é um jogador que vive muito da confiança, porque ele, quando tem aquelas que se passa aí nos jogos sem golos, começa a desesperar e mentalmente esquece, vai muito abaixo. Aquilo mentalmente precisa. O que é certo, lá está, na altura do Vítor Bruno, com a Tarnas aqui, o Porto. Podia-se, eu digo, se o Porto tem ganho aquele jogo nacional, o Porto de cá tinha sido campeão. Pronto. Sim, porque passava para a frente, a equipa estava a jogar bem, vinha de 2 meses muito bons e realmente naquela tática, aquela dupla Mora e Samu estava a funcionar muito bem, pronto, mas depois foi o descalabro. Ricardo, para ti, os jogadores que mais gostaste do Porto e desilusões no Porto? Depois de os ouvir, tanto jogador que realmente jogaram tão bem, Exato. que o Porto tinha mesmo que ser campeão, porque realmente tinha uma profundidade de plantel. É verdade, suplentes, banco, que teve realmente uma época em termos de individuais muito boa. Eu lembrava-me, há bocadinho referi o Fofana, que foi chave em alguns jogos, à parte de tudo o que eles disseram, que eu concordo. Diria que um jogador que se calhar me surpreendeu pela negativa, não é que esperasse muito, o Francisco Moura, que se calhar vinha de Famalicão, prometia uma época realmente melhor e realmente não achei, não conseguiu, até porque o Zaidu depois chegou e pegou a destaca, e o Moura quase não voltou a jogar. E de falar em tanto jogador, realmente desde o PP, que eu já não me lembrava, o William Gomes, tudo isto, mostra que o Porto tinha um plantel que se deu ao luxo na Liga Europa de quase trocar uma equipa e continuar a jogar bem, a vencer jogos na Alemanha, etc. Coisas completamente que qualquer outra equipa tinha dificuldade em mudar o 11 e estar ao mesmo nível praticamente que estava. E portanto acho que depois do que eu vi nada a dizer realmente. Individualmente o Porto teve também aí uma época muito boa. Olha, e por exemplo, vocês no ano passado, acho que depois da época que fizeram, o Porto estava com expectativas em baixo e vocês, pronto, treinador novo, plantel novo. Qual foi aquele jogo que vos deu o clique que, olha lá, que a gente com esta equipa se calhar até pode ser campeões? Foi logo em Alvalade? Foi no jogo da apresentação, Foi? Logo? Claramente. É? O Porto, para já, o Frollo fez um jogaço logo do caralho. Onde é que vem esse gajo? Nem sabiam dizer o nome dele. E o Porto jogou com uma intensidade que está diferente, claramente. Pronto. Depois, em termos de jogos-chave na época, houve dois jogos-chave. Foi ganhar em Alvalade, claramente. E depois o jogo que foi um bocadinho afastado dos fantasmas e demonstrar a superioridade foi ganhar em Braga, agora quase no final. Foi o jogo fundamental. Quando estavam a perder 1-0 e conseguiram dar a volta, que tudo apontaria que se calhar até pudesse ser aí o jogo em que começassem a tremer. Exatamente. Sim. Olha, outras competições, Taça da Liga continuaram a ser valorizada pelo Porto, é que é para testar jogadores mais novos. Por acaso já não me lembro muito bem do jogo com o Guimarães, mas pelo que tenho ideia, não foi propriamente ou seja, não jogamos com os suplentes, acho que foi um jogo que não correu menos bem. Pronto, sim, mas a própria equipa pode desvalorizar um pouco a competição. Sim, não sei. E o Guimarães, pronto, obviamente jogou muito bem e conseguiu eliminar os outros clubes, portanto também mereceu. Competições europeias, foi uma boa época ou a dada altura vocês achavam que se calhar podiam estar na final? O Unai Emery ia ganhar, não é? Mas já sabemos, mas se calhar podiam ter chegado mais longe. Aquele jogo com o Nottingham. Podíamos, mas eu acho que até nisso tivemos sorte, porque quer dizer, nós tivemos a desculpa de ser eliminados por causa do lance do Bednarek e as coisas ficam ou seja, se o Bednarek não tem sido expulso e nós temos feito o jogo de 11 para 11 e chegássemos ao fim e perdêssemos, o Nottingham podíamos ter ganho, podíamos ter ido à final. Assim, o adepto, pois ele foi expulso e depois é outra coisa. O Porto tinha que ser campeão, ponto final. E a Liga Europa, a parte mais importante. A Liga Europa não é para o Porto, quer dizer, estamos lá para ganhar, com certeza. Mas o Porto não é equipa de Liga Europa. Não vamos apostar as fichas todas na Liga Europa quando temos 5 anos que não somos campeões. Temos que apostar as fichas todas no campeonato. E acho que foi isso que o Farelli fez desde o início. E bem. E fê-lo com grande mérito, porque rodou vários jogadores nos jogos e conseguiu sempre boas exibições, até exibições às vezes que nós não esperávamos, como em Stuttgart, quer dizer, roda a equipa e a equipa responde muito bem. Portanto, eu acho que foi nos quartos, né? Fomos eliminados nos quartos de final.
Epá, podíamos ter ido mais longe, podíamos, mas ainda assim eu acho que a época do Porto a nível europeu é aceitável, exatamente porque o nosso foco era o campeonato e chegando ali no final da época a nossa concentração tem que estar posta no campeonato e o resto é fazer o melhor possível e pronto, no final o que fica é que nós do Porto podemos usar essa desculpa, entre aspas. Claro. Se fosse o Bednaré, íamos lá e tal, mas pronto, eu acho que Há mal que vem por bem. Apesar de tudo, mesmo com a expulsão, o Porto deu tudo pelo jogo e podia ter ganho o jogo. Podia jogar com 10 foram superiores. E tiveram azar daquele jogo em casa, daquele autogol caricato também. Também, sim. Ainda mandaram uma bola ao poste e à barra, podiam ter ganho, mas pronto. Pronto, estamos quase a acabar a parte do Porto, mas ainda temos tempo para mais. Quem é que vocês vendiam para garantir um bom encaixe financeiro e não dar cabo assim do plantel? Gabriel Veiga. Para mim, Gabriel Veiga. Neste momento, olhando para a época passada, o que faria menos moça era o Mora. Mora? E tu, Paulo, quem despachavas do Eu Porto? acho que tem uma hora em termos de mercado e em termos de valorização é capaz de ser o jogador que pode render mais ao Porto. E se calhar não é assim tão importante no plantel do Porto. Pronto, falo contra mim, mas acho que uma hora, se o Porto tem que vender alguém, acho que o mais possível e o mais capaz e o mais valorizável é o Mora. E aquele que despachava já mesmo sem esse tipo de coisas? Para o Frauold, se calhar. Era logo esse despachado. E qual é aquele jogador imprescindível que tinha que ficar? Só pudesse escolher um imprescindível. Epá, não digo que haja imprescindíveis, né? Porque Farol, Tio Costa. Para mim é o Diogo Costa. Para mim, acho que é o jogador que mais importante para o Porto neste momento. Sim, nesse aspecto também concordo. E aliás, também concordo que o Mora, se formos a analisar friamente, claro que sim, é o jogador que dava mais dinheiro e que de todos é o menos importante, não é? E claro que sim. Só que é uma pena, não é? Um jogador como o Mora, 18 anos, estar a vendê-lo já porque barato não, mas quer dizer, mas é um jogador que podia um grande potencial, claro. No meio da casa, podia crescer ali mais 3 ou 4 ou 5 anos e aí sim. E esta época, se calhar, deve ser dos poucos que não valorizou assim exponencialmente com nem vai valorizar agora. E pronto, e lá está, nessa ótica do Diogo Costa, nós precisamos também de jogadores como o Mora, são da casa, prata da casa, nós precisamos ter esses jogadores. E nesse aspecto, sim, claro, o Diogo Costa é o jogador mais importante do Porto neste momento, não só porque é um excelente guarda-redes, mas também porque é o capitão e porque é um jogador de Porto. Nós já não temos muitos. Mas em termos de mercado também deve ser daqueles que está mais possível de vender, não é? Fala-se muito do Paris Saint-Germain, não é? Sim, também. Não tem guarda-redes. Apesar dos valores que dão pelos guarda-redes. Nunca é a mesma coisa. Nunca é igual. Mas o Vilas Boas tem negociado bem, por acaso. Sim, até agora. Olha, última pergunta mesmo para o Porto. Acham que com este plantel e alguns ajustes têm a perspectiva que o Porto possa dominar o futebol português nos últimos anos? Nos próximos anos? Nos próximos. Pelo plantel, sim, mas acho que é difícil haver estes domínios assim. Isso de um momento para o outro, tudo muda. Como se viu este ano, não é? Agora, se o plantel se mantiver mais ou menos igual, acho que claramente somos competitivos para o próximo ano, isso não há dúvida. Sim, sem dúvida. Acho que a hegemonia já foi. Acho que já não. Eu acho que não. Ainda por cima, com a entrada do Sporting em cena, duvido muito que. E que torna-se mais equilibrado. 3, 4 de seguida, duvido muito. Sim, também acho que é difícil. Olha, vamos só pôr aqui o nosso genérico aqui do Fora de Jogo Sem VAR. Voltamos já para a época do Sporting. No futebol, nem tudo é preto no branco. Aqui, discute-se o jogo sem filtros. Fora de Jogo, Sem VAR. Segunda-feira, das 22 às 23 horas, onde a opinião conta e o jogo é analisado até ao fim. E Ricardo Palé, agora para ti, não é? Falamos dos campeões, não é? Portanto, eles estavam todos em alta, agora para ti já é um bocadinho mais difícil. A nível de mercado de 25-26, saiu o Gyökeres, não é? Que foi obviamente a grande perda, mas até acaba por ter um reforço que até tem marcado bastantes golos, o Suárez. Achas que o mercado de 2025-26 do Sporting foi fraco e devia ter reforçado bem melhor, ou achas que em termos, se não fossem as lesões, até tinha corrido bem? Ou houve jogadores que não corresponderam às expectativas? Eu acho que houve jogadores que não corresponderam, mas também é fácil à segunda-feira fazer o totobola, não é? E portanto, nós o que é que fizemos no mercado de verão ano passado? Fomos buscar o defesa titular da seleção da Grécia, o defesa direito, não é?
supostamente era um jogador que seria alguma mais-valia, não é? Que era o Vagianidis. Mas aí também acaba por ser o Fresneda, que era um mal-amado de épocas anteriores, verdade. a assumir a posição. É verdade, porque o Vagianidis não correspondeu e, portanto, foi um bocadinho uma contratação em falso. Fomos buscar o Kochorashvili, que também, pronto, daquelas apostas nas segundas divisões, que o Sporting agora está muito, e não só o Sporting, é habituado a fazer e que muitas vezes resulta. Eu pessoalmente até acho que ele é um bom jogador, mas efetivamente não fez uma boa época. Praticamente também não entrou, acabou por nunca se impor no Sporting. Fomos buscar o Ioannidis, que 90% da época teve lesionado. Ele não conseguiu jogar a 90 minutos num jogo. Pronto, e portanto também foi o que foi. Vamos ver se para o ano, e é um jogador que também todos depositamos muita esperança nele. O que jogou viu-se que tem um jogador com bom e com muito potencial. E o Soares, que efetivamente fez uma boa época, não foi extraordinária, porque tínhamos um jogador que realmente para mim era o único, que era o Gyökeres, e para mim, por mais anos que tenha, e tenho muitos anos do Sporting, foi um jogador, ainda agora olhando um bocadinho para a história e vendo resumos dos gols dele, é um jogador único, é um jogador realmente extraordinário, que pegava na bola e resolvia jogos. E perante isso é sempre difícil arranjar um substituto. O Soares é bom jogador, é mais jogador de equipa que o Gyökeres era, e até fez uma boa época, claro que fez uma excelente época, mas é difícil fazer esquecer o Gyökeres, e as lesões depois que surgiram, que também tinham surgido na época anterior, mas por milagre conseguimos resistir a essa saga de lesões. Este ano não resistimos e, portanto, foi uma época, mais uma vez, de lesões, e de inúmeras lesões, e que acabou por marcar a época, apesar de no final o Sporting ainda ter, no final, mais ou menos a meio, quando o Porto quebrou com o Casa Pia, havia ali alguma esperança do Porto poder quebrar e o Sporting voltar a ser campeão novamente, e depois aquelas peripécias das últimas jornadas, entre o Benfica e o Sporting, ora perdes tu, ora perco eu, e acabámos por ficar em segundo, quase sem saber como, mas pronto, acho que em janeiro, não sei se quer já falar da época de transferência de janeiro, correu também muito mal. O presidente, nós não quisemos investir fortemente no mercado de inverno, parecia que estávamos confortáveis com o que tínhamos. E ainda por cima saiu o Alisson, que até estava a fazer alguns... Sim, o Alisson depois, mas pronto, quem lá está a ver... Era um suplente. Era um suplente. Ele entrou 2 ou 3 jogos, é verdade que nos 2 ou 3 jogos que entrou, rematava, batia em 3 e ia entrando, e realmente resolveu, mas daí eu acho que foi uma excelente venda. Eu acho que o Alisson nunca será, digo eu, posso me arrepender, 20 milhões acho que é uma grande venda, acho que foi um grande negócio do Sporting, mas fomos buscar um jogador que é zero até agora, né? O Faia não mostrou rigorosamente nada. E já se fala que está de saída. Já se fala que está de saída. O Luís Guilherme mostrou alguns pormenores, mas também se ilusionou a meio, portanto o mercado de inverno foi praticamente zero. E, portanto, em termos de reforços, em termos de contratações a esta época, foi muito negativa para o Sporting. Portanto, obviamente, para ti, em comparação com a época anterior em que tinham sido bicampeões, o plantel ficou muito mais fraco. Ficou mais fraco, perdendo o Gyökeres. O Arder também, que era perdemos o Arder também, exatamente, que apesar de tudo jogava e fazia e marcava e aparecia. O Ioannidis nem joga nem aparece, e portanto é sempre difícil. Acho que o plantel ficou mais fraco. Tenho esperança que este ano, com esta revolução que vai haver no plantel do Sporting, melhor, apesar de saírem alguns jogadores também fundamentais, como o Yulman, por exemplo. Mas é assim o futebol e temos que ir aceitando. A contratação do Mangas também não... O Mangas também, nem me lembro do Mangas. Pois. Foi no verão. Foi no verão, pois. Que ele até começou bem. No início até começou bem, prometeu assim, alguma coisa assim. É um jogador. Não é um jogador, é um jogador para o Guimarães, se calhar. Para o Sporting é difícil. Tipo um Vinagre, se calhar. Sim, olha, um bocadinho, já nem lembrava do Vinagre, exatamente. Um bocado à volta disso. Exatamente. Olha, achas que o Sporting, a época, dependeu muito de jogadores-chave, ou seja, jogadores... tipo Yulman, por exemplo, o Maxi Araújo, mesmo o Diamond, o Gonçalo Inácio ou o Rui Silva, e não tinha também jogadores assim para alternar com eles, percebia-se que não havia assim, nem estou a falar da parte das lesões, mas banco de suplentes assim à altura para permitir rotação? Sim, no caso da defesa, falaste no Maxi, penso que sim, o Mangas acabou por não estar à altura sempre que surgiu. O Rui Silva não foi preciso, praticamente jogou sempre. Os centrais, tínhamos o Quaresma e temos o Debasse, que também esteve quase sempre lesionado. Portanto, em termos de centrais, eu acho que temos 4 bons centrais, se eles estivessem todos em pleno, não é? Claro. Agora, pronto, o Debasse muito lesionado, o Diomano muito lesionado, o Quaresma ia fazer defesa direita, para mim o Quaresma é um excelente jogador, eu acho que até tínhamos decidido à seleção, eu gosto muitíssimo do Quaresma. Faz a direita, é um jogador que sobe com muita facilidade, às vezes um bocadinho infantil, em algumas situações perde assim um bocado a cabeça, mas é um jogador com uma energia, com potencial, que remata bem, eu acho que é um jogador fabuloso, o Quaresma. No meio campo,
o Ilman Morita, o Bragança também só surgiu tarde, o Nuno Santos surgiu, voltou-se a lesionar, portanto também era uma alternativa para a esquerda, acabou por não funcionar. E foi o que foi, não é? O nosso plantel sentia-se e sente-se agora, depois de ouvir aqui os meus colegas falar do plantel do Porto. Mas teoricamente ainda tinhas também outros jogadores, o Pote, o Kenda. O Pote fez uma época muito, muito má. O Pote nunca mais, esta época para mim foi uma autêntica decepção. Apesar de tudo, ele começou a época e com números bons, ainda fez muitos golos e assistências. Depois da primeira lesão é que pronto aí... Sim, quando voltou da lesão então foi uma coisa. E agora depois de o ouvir dizer que jogava a meia gaja e que não punha o pé, então alguma coisa se passa mal naquele clube, não é? Das duas, uma, ou o treinador sabe e não o pode pôr a jogar, ou não sabe e pior ainda, não é? Claro. Porque um jogador não pode estar a fazer isso e o treinador e não sabe. E só dizer no fim da época, não é? E só dizer no fim da época. Portanto, acho que aquilo mostrou que há ali algumas fragilidades em termos de gestão e em termos de gestão do plantel e de lesões e de jogadores, que não houve qualquer coisa que não correu bem realmente ali, internamente. Olha, e para vocês estão de fora, viram a época um Sporting assim forte ou perceberam logo que o plantel parecia mais fraco na época anterior e que havia ali uma lacuna que podiam explorar? Eu acho que o Sporting até fez uma boa época. E eu analisando muito friamente, acho que o Sporting foi a equipa que melhor futebol jogou em Portugal. Isso não, acho que não há grande dúvida disso em termos de qualidade. Foi de longe o melhor ataque do campeonato. E em termos de construção ofensiva, claramente a equipa que melhor construía. Agora, o que é que se passou? Passou-se o Porto começou muito forte e quem vai atrás tem sempre aquela parte psicológica e houve aquele jogo em Alvalade que foi muito importante logo no início e marcou ali logo uma decalagem entre as duas equipas. E depois, quando o Sporting realmente começou a tentar aproveitar, porque o Sporting teve uma série de não sei quantas vitórias seguidas, também ganhava era aos 95, 96, aquilo caía sempre um golinho do Soares, pronto. Mas de qualquer forma o Sporting começou a ganhar ali um elan de vitória e depois rebentou. Agora é tal coisa, também se calhar se o Porto tivesse passado com o Nottingham tinha arrebentado também. As equipas portuguesas se calhar não têm a capacidade de aguentar o ritmo competitivo no final da época, estando em 3 competições. A própria Taça de Portugal para o Porto e Sporting acabou por ser muito desgastante, foram jogos muito desgastantes e na cima logo 2 jogos, ou seja, foi a Taça de Portugal, competições europeias, depois o campeonato e depois quebrou e também com as lesões obviamente. E o Porto aproveitou e depois houve ali um descalabro emocional interno que acho que gera algumas preocupações para este ano, porque a equipa quebrou muito psicologicamente e depois notou-se muito desconforto com algumas bocas que se foram ouvindo, mesmo dos próprios jogadores e não só. Acho que, ao contrário do Vilas Boas, o Varandas não protegeu a equipa. Acho que não teve um papel mais de tentar salvar a sua face, tentando culpar se calhar da equipa. Não sei, acho que não teve bem e nem protegeu o Rui Borges. Eu acho que aquela renovação de contrato foi uma palhaçada, porque se ninguém tivesse falado em renovações de contrato, se calhar o Sport tinha acabado a época se calhar melhor e renovava provavelmente porque andava renova, não renova, confia, não confia, não sei o quê. Não achas que aquilo foi para passar uma mensagem para o plantel, dado que o Benfica estava naquele momento de indecisão Mourinho e ele quis provar aos jogadores que estava com o Rui Borges e que ele era o homem do leme, podiam acreditar nele para ir à Champions? Uma cartada desse género, não? Ou não terá nada a ver? Mas o discurso dele não foi o discurso da tomada de posse, foi uma coisa a dizer que se fosse o treinador não fazia o que o treinador tinha feito. Quer dizer, sim. O presidente disse isso, não é? Se fosse o treinador tinha feito de outra maneira do que fez o Rui Borges. Eu acho que correram ali coisas que no final da época foi bastante penoso e é um bocadinho o que que a gente sabe, o Rui Borges está a prazo. Sim. Basta a época não começar bem e certamente vai ter via. Neste momento, claramente, vê-se que ele não tem a confiança do presidente. Ele, neste momento, tem 2 vantagens. Garantidamente não vai perder a Supertaça, porque não vai lá estar, e começa logo na fase e também não tem eliminatórias da Champions. Exatamente. Portanto, terá mais tempo para trabalhar do que se calhar. Sim, vai precisar com uma equipa muito nova e lá está. E são jogadores que não têm os vícios, se calhar, de anteriores treinadores do clube que continuam a ensombrar o Rui Borges e até pode ser uma vantagem para ele começar um bocadinho do nada e provar realmente que é um bom treinador, que eu acho que concordo que é um bom treinador. Mas digo, eu analisando friamente, o Sporting fez uma boa época, o Sporting foi a melhor equipa em termos de qualidade de jogo de futebol em Portugal e fez uma Champions espetacular. Ricardo.
Sim, eu concordo. Eu acho que o Sporting paga a fatura do sucesso, de ter chegado longe, e paga a fatura noutro ponto, que é de não ter um plantel como o Porto tem, a nível de profundidade. Não teve. E falámos aqui em falta de investimento, é verdade. Falámos aqui do mercado de janeiro que não existiu, ou seja, o Sporting no final acaba a época com os jogadores todos rasgados porque simplesmente não tem essa profundidade, e os jogadores Koshorashvili, Vagianidis, Ioannidis, Kenda, nunca mais sai daqui, né? Os jogadores que não ofereceram solução ou porque não eram o Faé, ou porque não eram bons o suficiente, ou porque estavam lesionados. E o Sporting paga a fatura também muito por causa disso, porque não tem jogadores para poder rodar. E o Sporting faz uma coisa, quando roda, e nós todos vimos em casa com o Aves para a taça, é 2 igual, e é penoso, quer dizer, estava a ganhar, depois deixou-se e viu-se que aquilo foi uma exibição, porque rodou realmente a equipa toda, porque precisava, e aquilo, e o Rui Borges deve ter visto que, realmente já vi que eu aqui não consigo. E depois teve jogadores como o Pote que não ajudaram, e teve 2 desgraçados, que é o Soares e o Trincão, que eu não sei como é que fizeram a época toda, e sempre a um nível bom. Um nível muito... O Soares rebentou, pronto, mas o Trincão aguentou-se até ao fim. O Trincão fez uma época fantástica. Tiveram sempre lá, quer dizer... É óbvio que o Frollo tinha que ganhar pela época que fez e foi campeão, mas senão seria o Trincão o jogador do ano, sem dúvida. Mas o Trincão, a sensação que eu tenho, não sei se o Ricardo concorda, é que no fim da época já não tinha aquele discernimento com tantos minutos nas pernas. É impossível, ele fez, não sei, 50 ou 60 jogos, o Trincão fez. E quase sempre os 90 minutos. E quase sempre os 90 sempre minutos. Um bom nível. Sim. E depois há outra coisa que nós estamos a ver agora, que é exatamente o confirmar por parte da estrutura do Sporting, da falta de investimento e dos mercados completamente falhados, é que está a atacar agora cedo, para as posições que precisa, e está a atacar. O Benfica não se mexeu ainda, não tem treinador. O Porto tem 2, acho que tem 2. 2 ou 3, não é? O Porto idem, não contratou ninguém. Fala-se do André Silva. O Sporting já está a trabalhar. Sim, mas também está a trabalhar, porque neste momento os jogadores do meio campo vão todos sair. Não, portanto tem mesmo que trabalhar, não é? Sair até agora só uma. Sim, mas vão sair. Mas podia sair e levarem ali tempo a ver quem é que vão buscar. Não, e o Sporting está a trabalhar porque conseguiu perceber que alguma coisa falhou, temos que chegar-nos à frente, senão é mais uma época. E não podem falhar outra vez em mercados. Claro. Dizer, não é? E para já, parece que não estão... Para já foram buscar um dos melhores jogadores do Campeonato Nacional, só isso é... Exatamente. E é um jogador claramente à garantia. Sim. O Doumbia parece uma promessa italiana, pelo menos parece mas bom. O Pogba, muito parecido com o que eu vi, parece muito Pogba. E o Pedro Lima... Não reparei, para casa, foi jogador que eu não reparei. Os últimos jogos que fez do Aves pareceram interessantes. E tens agora o Silas, que também não também sei. Parece bom. Dinamarquês, o mercado dinamarquês. Parece bom jogador. E parece não tentar arrumar os excedentários. Sim. Palé, melhor jogador do Sporting na época e maior desilusão, ou maiores. Sim. Nós ficamos a falar também do Catam, que também foi um jogador bastante também teve muito bem. Catam teve muito bem. Desequilibrador, foi um desequilibrador, sem dúvida. O melhor jogador, se calhar o Trincão, se calhar eu elegeria o Trincão, apesar de houve 3 ou 4 jogadores que eu gostei muito. O Maxi fez uma época quase toda boa até ao final, é que já caiu muito. Não esquecer os 2 homens das aulas, né, que chegaram muito bem. Tanto. Sim. O Maxi, obviamente eu adoro o Yulman, para mim o Yulman está sempre num plano elevadíssimo, sempre, não joga mal, e o Sporting com o Yulman é sempre muito diferente do Sporting sem Yulman. Quando ele não jogava, a equipa ressentia-se sempre em todos os jogos. O Soares fez uma boa época também. Desilusões, sem dúvida o Pote, para mim, uma desilusão completa. Um jogador que, jogo após jogo, não havia um adepto do Sporting que conseguisse perceber como é que ele jogava, iniciava os jogos e jogava até aos 60, 70, 80 minutos, todos os jogos, era uma coisa que ninguém conseguia perceber. Mais desilusões, o Vagiani, as aquisições, o Vagianides, o Kossarasvili, o Morita fez uma boa época, o Morita é um jogador muito constante, acho que foi um grande valor que o Sporting teve ali uma série de anos, um jogador muito humilde, muito inteligente a jogar. Curiosamente, ele até não começou a época com grandes números, até era o Yulman que era assim titular e tinha outros ao lado, mas ele depois começou a calibrar assim. Certo, é um pêndulo, o Morita acabou por ser um pêndulo. O Jenny Katam, como já dissemos, também acho que fez uma época boa. Desilusões, o Inácio acabou muito mal, aquele jogo da final da taça, se calhar vamos falar do jogo da final da taça. Teve um jogo absolutamente miserável, não acertou um passe, mas pronto, a equipa foi um jogo absolutamente especial, a equipa estava completamente já a pensar nas férias, com certeza. Mas queria ressalvar que apesar da época o Sporting não ganhou título nenhum, é um facto, mas concordo com o Nuno que diz que o Sporting, apesar de tudo, teve um futebol
que se calhar foi o melhor futebol em Portugal, e olhando para a época deu-me tantas alegrias, e porque realmente deu muitas. A Liga dos Campeões foi uma coisa extraordinária, portanto, se calhar há anos que podemos ganhar uma Taça de Portugal ou uma Liga, qualquer coisa, e não temos aquela satisfação de ver a nível europeu a nossa equipa chegar tão longe, que eu acho que não vai ser fácil. Já disse aqui várias vezes, não vai ser fácil fazer o que o Sporting fez, chegar ao 7º lugar e depois chegar aos quartos de final e estar ali com um pé nas meias finais. Acabou por ganhar o campeão europeu e empatou e perdeu num jogo ali decidido no pormenor com o Arsenal e teve aquele jogo com o Bodo que fica para a nossa memória, e são esses momentos que nos marcam, não é? O jogo com o Bodo ficará para a nossa memória, o jogo em Bilbao foi extraordinário, o jogo com o Paris Saint-Germain, ganhámos ao campeão europeu, não é? E íamos eliminando o outro finalista. Portanto, em termos europeus, o Sporting fez uma época absolutamente extraordinária, pagou a fatura depois internamente. E para vocês, que estão de fora, quem foi o melhor jogador do Sporting para vocês e a desilusão da equipa sportingista? Eu concordo aqui com o Pasco. O Trincão acabou por fazer também a sua melhor época no Sporting, e acho que foi claramente o melhor jogador do Sporting, apesar do Yulman também ser sempre muito importante, mas teve ali um período que andou lesionado, depois um pouco mais com níveis não tão altos, e o Trincão foi muito mais constante. Embora a grande surpresa em termos de rendimento já prometia, acho que o Maxi Araújo foi também fantástico. Pronto. Agora, desilusões, acho que o Pote realmente é estranho o que se passou com o Pote. O Pote é um jogador fantástico, é um jogador que consegue inventar golos em espaços mínimos, e este ano, provavelmente porque fisicamente também estava mal, psicologicamente não sei, talvez juntou-se ali a algumas coisas e desapareceu completamente. Apesar disso, o Rui Borges, se calhar para o mal do próprio Pote, insistiu demais com ele, penso eu. Acho que claramente não o problema é que também se calhar não tinha quem o pôr lá, né? As alternativas não existiam, mas chegou a ser um bocado penoso ver o Pote a jogar a titular no Sporting, e o que só conseguiu foi que a imagem dele perante a massa associativa do Sporting que fosse ficando bastante manchada ao longo da época. E tu, Ricardo? Eu concordo 100% com o que já foi dito. O Trincão, para mim, é a figura mais do Sporting este ano pela regularidade, pelo que fez dentro de campo. O Maxi também, mas se tiver que escolher um, escolho o Trincão, já dissemos, concordo com o que já foi dito. E em relação ao Pote, igual, porque um jogador que faz as épocas que faz, que marca 20 golos por época e 20 assistências, e não está em causa aqui a qualidade dele, porque é um jogador fenomenal, e de um momento para o outro tem este apagão, que é... E cai a pique, não é? E cai a pique, e tem que ser mesmo a desilusão. Não há outra coisa a dizer. Falei, melhor momento da época e o pior? O melhor momento, talvez o 5-0 ao Bodo. Eu acho que, apesar de ser uma equipa que é o Bodo, não é nenhum tubarão europeu. Mas que ganhou várias equipas. Certo, também por isso. Eliminou o Inter, que tinha sido o vice-campeão. Deu 5 ao Manchester City, acho eu. Ganhou, pronto. Foi uma equipa esperante em casa, o Sporting lá sofreu, e ninguém acreditaria que depois dessa volta em Alvalade. Na época passada ganhou o Porto, isso realmente só revela o nível. Ganhou a grandes equipas. Sim, exatamente. Lá está, é isso. E o Arsenal, e a eliminatória com o Arsenal, que tivemos aquele pequeno pormenor de sofrer um gol no último minuto em Alvalade, que pode ter marcado a eliminatória, e marcou, e acabou por marcar, não é? Mas mesmo em Inglaterra, acho que fizemos um jogo muito digno e muito... Tivemos quase ali ataque a ataque com o Arsenal, e portanto, mas elegeria o jogo com o Bodo como o jogo da época para mim. Portanto, o pior, imagino que deve ser a Taça de Portugal. O pior foi realmente com a Taça, que foi um bocado deprimente. Foi mesmo deprimente. O jogo em si, podiam ter perdido e mandado 50 bolas aos postes e feito um jogo muito bom. É que foi realmente um jogo surreal e deprimente, e não consigo perceber o que é que ia na cabeça daqueles jogadores. Quer dizer, ia com certeza que já estava ganho e que nem precisavam de correr, e que com a Torriense nem era preciso dar um pontapé na bola. E normalmente as coisas, quando é assim, seja o adversário, sempre, seja da segunda, da terceira, seja o que for, a tendência é correr mal, não é? Olha, a mesma pergunta que fiz para eles: quem é que devia ser vendido para garantir encaixe financeiro e não mexer assim muito na equipa? Neste momento já posso dizer que vão ser vendidos, não é? Quem devia? Eu sei que o Yulman vai ser vendido. Não, mas eu estou a perguntar o que é que tu achas? Quem é que deveria, da tua parte? Quem é que deveria ser vendido Porque... fazer o encaixe? Sim. Se calhar o Diomande, por exemplo. Era um jogador que tem mercado. Eu tenho que analisar dos dois aspectos. Por um lado, o valor dele, e por outro lado, o mercado. Se calhar queria vender o Vagianidis e o Kosciuszko, claro, não é? Se vendia todos. Vendia, agora não tem o valor. Então, agora, para fazer um bom mercado, se calhar o Diomande, que eu acho que tem mercado. E ao contrário, quem é que é absolutamente indispensável? Eu diria o Yulman, sem dúvida nenhuma.
Pronto. E Até mais que o Trincão e tudo, eu acho que o Yulman era fundamental estar no fundamental. Sporting. E vocês, quem é que vendiam do Sporting? Epá, eu acho que tínhamos um jogador que estava quase vendido, só quando tempo o outro perdeu as eleições. O Soares, Não fazia. Por 80 milhões ele levava ao aeroporto. Um jogador com 29 anos, 80 milhões, pelo amor de Deus, era melhor já, negócio. era. Claro, então, era vendido logo. Ricardo, era vendido o Soares ou o Yulman ou outro qualquer? Ou o Trincão? Não, eu concordo com o Palé no Diomandé, porque o Diomandé tem 20 anos, ou 21, ok, é claro que tem mercado e é um grande jogador. Para fazer um encaixe, penso que seja o jogador onde o Sporting ainda consiga fazer um maior encaixe, é no Diomandé. Agora, vendia muitos, depois vendia o Pote, vendia... Não, O Trincão, o Trincão também sim, também era E capaz. também é agora para vender, se não Também for agora, agora ou nunca, está com 26, É ou faz agora ou é difícil. Sim. Olha, no ano passado o Sporting aposta em jogadores que, naquela altura das lesões, Eduardo Felicíssimo, Alexandre Brito, jogadores assim que estavam na equipa B, alguns até eram suplentes da equipa B e depois tiveram o seu espaço. Sim. Este ano, a sensação é que ele só apostou no Nel e se calhar não apostou tanto como deveria. Pois, é verdade, só apostou no Nel, apostou aqui e ali no Flávio, que eu acho que também pode ser um bom jogador, no Flávio Gonçalves. Mas também, se calhar, foi um dos males do Rui Borges, foi não ter também apostado, se calhar, mais na equipa B. Mas também não sei quem é que teria lá, deixa-me lá pensar, o Nel, o Flávio, tinha o Mauro Couto, que também ia entrando, mas é difícil, se calhar ele não via neles as capacidades para poder entrar assim na equipa. Aliás, se olhares para o Porto, também não entraram jovens, não é? Também não houve assim da equipa B. Mas também, Só no fim da caso- época, No caso do Porto, se calhar também não houve essa. No caso do Benfica até apostou e até não percebo porque é que não continua a apostar naquele miúdo avançado, não é? O Anísio, sim. que entrava, marcava gols e de repente desapareceu. Sim. O Banjaki, que jogou, entrou, jogou bem, desapareceu. também. O defesa esquerda igual, o Neto, acho que é Ricardo Neto, Neto, sim. não é? É. Que entrava, Sim, jogou muito Neto, bem, eu sim, via, Neto. pá, grandes jogadores, e depois desapareciam. Eu também não teve- conseguia teve perceber. continuidade, não é? É verdade. O é que Sporting destoavam. acabaram por não. Não temos aqui. Os contrapontos, não é? Depois podes dizer o que quiser. Olha, Para a semana. e a gestão das competições, Taça da Liga, o Sporting não ganhou também e foi eliminado pelo vencedor, Pelo vencedor. pelo Guimarães. Sim. Achas, Supertaça também perdemos, né? Acabamos não é? de perder Achas tudo. que o Sporting facilitou muito a Taça da Liga e na Taça de Portugal principalmente? A Taça da Liga foi um jogo que podia ter. Tinha o jogo que estava a ganhar 1-0, penso que foi isso, e depois Sim, perdemos sim. 2-1, não é? Nos descontos. Nos descontos. Yeah. Pronto, epá, foi um jogo daqueles que podia calhar para um lado ou para o outro, calhou, acho que não facilitámos, perdemos o jogo e não há nada a fazer. A Taça de Portugal já falámos, não é? O campeonato também já falámos. Portanto, acabámos por estar quase, parecia um bocadinho a época do Peseiro, não é? É. Acabámos ali de quase a vencer tudo e acabámos por não ganhar nada. Mas pronto, é assim mesmo e para o ano é outro ano e está tudo bem, não há Ora, problema nenhum. é mesmo assim, olha, vamos então para o Minuto Sem Filtro, vou só pôr aqui o jingle rápido. Um minuto sem filtro. Ricardo, Matos, começa por ti. Epá, olha, boa, agora apanhaste-me. De surpresa, logo assim à bruta, não é? Não pensei em nada O mais e o menos para da semana. trazer. Não, então se calhar. Foi uma semana ninho. Não se passou assim porque, nada. pronto, a época acabou, agora estamos todos focados na seleção. Eu estive a ver o jogo de Portugal e pronto, mas acho que para a semana vamos falar disso. Não Sim, queria também vamos estar a chegar. falar da seleção, mas agora passando a época é o que temos é a seleção É o e escalão. andamos mais focados. E vamos falar nisso para a semana. Tens alguma coisa para o. Tenho que dizer o negativo, o Rafael Leão, que fez uma época deprimente e continua. E o positivo, pá, o Jorge Mendes é o maior, meu. O Jorge Mendes consegue fazer acontecer o impossível. O Benfica ganhar indenizações, não é? Exatamente. Do Mourinho. Esta do Benfica ganhar 15 milhões com o Mourinho, pá, isto não é indescritível. Ricardo, tens Eu alguma coisa? nem positivo nem negativo, queria falar um bocadinho Era isso, e tens tempo? com a questão dos direitos televisivos. Parece que foi acordado hoje na Liga a distribuição dos direitos televisivos. Não sei o que é que isso vai dar, sei que cada clube, um dos grandes, vamos perder à volta de 20 a 30 milhões, segundo as contas que eu ouvi, o que vai fazer uma machadada um bocadinho nos grandes. Mas se calhar até é bom para tornar o campeonato mais. Obviamente, estou a dizer, competitivo, em termos dos grandes é que vai dar uma machadada nos E orçamentos. para garantir a sobrevivência dos clubes mais Não, fortes. eu acho muito bem a distribuição. E sem dúvida 10% vão para a segunda liga. Certo. Olha, Ricardo, sei que querias falar também ainda, tens uns segundinhos
para falar aí. Não, queria só apelar aos adeptos do Sporting do Algarve, que vamos ter no dia 20, aqui em Portimão, a banda do Sporting, que tem aquelas músicas que todos, não só os adeptos do Sporting, os do Porto, os do Benfica também conhecem. Nós, além do futebol, temos este grande elan musical, temos uma série de músicas engraçadas, e a banda vem cá no dia 20, tocar ali junto, entre pontes, a entrada é livre, queria que todos os sportinguistas estivessem presentes para fazermos ali uma festa. E depois disso vamos ter o jantar de aniversário do Núcleo, dos 35 anos, em que vamos lançar um livro que tivemos a iniciativa de fazer com a história do Núcleo do Sporting, e que foi feita pelo José Garrancho, com a nossa colaboração. Andámos a rebuscar papéis quase nas catacumbas do Núcleo, e fizemos um livro que ficará com memória, porque daqui a uns anos já ninguém conseguiria pegar o fio à meada, e portanto acabamos por ter um livro que vai lançar a história de muita gente que trabalhou em prol do Núcleo, obviamente sem nunca ganhar nada, e apenas por amor ao Sporting, que é uma coisa que eu acho de elevar. Ok. Portanto, queria agradecer, queria fazer com que todos os sportinguistas pudessem aparecer no dia 20 de junho, ao fim da tarde. Ok, fica então dada a mensagem, já passar aqui uns segundinhos das 11 da noite, tivemos a ouvir o Fora de Jogo Sem VAR, espero que tenha gostado. Nós voltamos para a semana no mesmo horário, das 10 às 11, segunda-feira, 106.5 FM na Rádio Portimão, e desta vez vamos falar do Benfica, do Portimonense e da Seleção Nacional, que uns dias depois vai começar então o Mundial. O Sport e o Porto têm um programa só para eles. Exato, O Benfica, como não tem assunto, é preciso ficar o tempo. Mas para a semana, se calhar, já está resolvido o treinador, não é? Vamos lá ver. Então, espero que tenha gostado e até para a semana. 11 horas. Boa noite.